Algo mudou dentro de você, mas não da forma como imaginava que aconteceria. Não houve um momento grandioso, nenhuma revelação que dividiu sua vida em antes e depois, nenhuma sensação permanente de êxtase. Na verdade, a mudança foi tão silenciosa que você quase não percebeu quando começou. Foi apenas um dia comum, e então outro, e mais outro, até que em algum momento você percebeu que certas coisas já não tinham o mesmo poder sobre você. Discussões que antes ocupavam sua mente por dias começaram a perder força. A necessidade de explicar quem você é para pessoas que não querem entender ficou estranhamente distante. Até algumas dores antigas parecem diferentes agora. Não desapareceram completamente, mas deixaram de comandar sua vida. O mais curioso é que isso não faz você se sentir superior. Faz você se sentir mais humano, mais simples, mais presente. E justamente por isso pode ser difícil compreender o que está acontecendo. Porque quase tudo o que ouvimos sobre transformação interior parece apontar para algo extraordinário, como se despertar significasse se tornar alguém especial, como se a evolução psicológica produzisse uma versão mais iluminada de você mesmo. Mas a experiência real costuma ser muito diferente. Carl Jung percebeu isso ao observar pessoas que atravessaram décadas de conflito interno, pessoas que enfrentaram suas contradições, suas perdas, suas partes rejeitadas, suas ilusões mais profundas. O que ele descobriu foi algo desconfortável para o ego. No estágio mais avançado da transformação, você não se sente maior, você se sente mais verdadeiro. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Muitos passam anos tentando se tornar alguém, tentando construir uma identidade mais forte, mais admirada, mais respeitada, mais especial. Mas chega um ponto em que a própria necessidade de se tornar alguém começa a parecer cansativa, como se você tivesse carregado um personagem durante tanto tempo que já não soubesse distinguir onde ele termina e onde você começa. Poucas pessoas admitem isso, mas uma parte significativa do sofrimento humano nasce justamente dessa exaustão, a exaustão de sustentar versões de si mesmo, versões criadas para agradar, para sobreviver, para ser aceito, para evitar rejeição, para esconder vulnerabilidades. Você se acostuma tanto com essas máscaras que passa a acreditar que elas são você. E quando elas começam a cair, o primeiro sentimento raramente é liberdade. Geralmente é medo, porque aquilo que era familiar está desaparecendo, mesmo que estivesse machucando você. Talvez por isso tantas pessoas confundam transformação com fracasso. Confundem o colapso de uma identidade com o colapso da própria vida, quando aquilo que realmente está morrendo é apenas uma versão antiga de si mesmas, uma versão que já não consegue acompanhar quem estão se tornando. Esse processo nem sempre parece espiritual. Às vezes parece apenas confuso. Você começa a perder interesse por coisas que antes pareciam fundamentais. Conversas ficam vazias. Objetivos antigos deixam de emocionar. Certas relações parecem baseadas em papéis que você já não consegue interpretar. E isso cria uma sensação estranha, como se você estivesse entre dois mundos, sem pertencer completamente ao antigo, mas ainda sem enxergar claramente o novo. Esse espaço costuma ser solitário, não porque você esteja sozinho, mas porque poucas pessoas conseguem compreender o que realmente está acontecendo dentro de você. Por fora, sua vida pode parecer praticamente igual. Você continua trabalhando, continua conversando, continua cumprindo responsabilidades, mas internamente algo está sendo reorganizado. E essa reorganização não pede aplausos, não pede reconhecimento. Ela acontece em silêncio, como raízes crescendo debaixo da terra, sem que ninguém veja, sem que ninguém entenda. E justamente aí começa uma das fases mais importantes de toda a transformação psicológica. A maioria das pessoas acredita que a transformação começa quando encontramos respostas, mas na prática, ela costuma começar quando as respostas deixam de funcionar. Você passa anos construindo explicações para si mesmo, explicações sobre quem é, sobre o que aconteceu com você, sobre por que sente o que sente. E durante muito tempo essas explicações parecem suficientes, até o momento em que deixam de ser. É um fenômeno estranho. Você continua contando a mesma história sobre sua vida,
Mas algo dentro de você já não acredita completamente nela. As palavras ainda estão lá. A narrativa continua intacta. Mas a ligação emocional entre você e essa narrativa começa a enfraquecer. Foi isso que Jung observou em muitas pessoas durante o processo de individuação. Chega um momento em que a identidade construída deixa de oferecer abrigo, e aquilo que antes dava segurança passa a gerar desconforto. Você percebe isso em pequenas coisas, na forma como reage, na maneira como escuta certas conversas, no silêncio que surge depois de uma conquista que deveria trazer satisfação, no vazio inesperado que aparece depois de alcançar algo que desejou durante anos. Esse vazio costuma assustar, porque somos ensinados a interpretar qualquer ausência de entusiasmo como um problema. Mas nem todo vazio é sinal de perda. Alguns vazios aparecem porque algo antigo está saindo de cena, e aquilo que virá depois ainda não encontrou palavras para se apresentar. Durante essa fase, muitas pessoas acreditam que estão regredindo. Acham que perderam motivação, que perderam identidade, que perderam direção, mas frequentemente estão apenas perdendo ilusões. E perder ilusões raramente parece uma vitória, principalmente quando essas ilusões ajudaram você a sobreviver. Algumas delas foram construídas ainda na infância. Outras surgiram depois de rejeições, fracassos, abandonos. Momentos em que você precisou criar uma versão de si mesmo capaz de suportar a dor. Não porque fosse falso, mas porque era necessário. Toda persona nasce de uma necessidade. Nenhuma máscara aparece por acaso. Por isso o processo de deixá-las para trás pode ser tão doloroso. Você não está abandonando apenas comportamentos. Está abandonando mecanismos que um dia protegeram você. E existe uma parte da psique que resiste profundamente a isso, porque ela acredita que sem essas proteções, você ficará vulnerável novamente. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem anos presas na mesma fase da vida. Não porque não desejam mudar, mas porque uma parte delas continua acreditando que sobreviver depende de continuar sendo quem sempre foram, mesmo quando essa identidade já se tornou uma prisão. O mais difícil é que ninguém vê essa batalha acontecendo. As pessoas enxergam apenas os resultados externos. Não enxergam as conversas silenciosas que acontecem dentro da mente. Não enxergam as noites em que você percebe que já não sabe exatamente quem é. Não enxergam o desconforto de sentir que certas versões suas estão morrendo e que você não pode salvá-las. Jung compreendeu que esse momento possui uma importância enorme, porque é justamente aqui que a maioria recua. É aqui que muitos voltam correndo para antigas distrações, velhos relacionamentos, velhas identidades, velhas certezas, qualquer coisa que devolva a sensação familiar de controle. Mas algumas pessoas continuam, mesmo sem entender completamente para onde estão indo. Continuam porque algo dentro delas percebe que voltar já não é possível. E quando isso acontece, uma mudança silenciosa começa a surgir. Uma mudança que não tem relação com sucesso, nem com espiritualidade performática, nem com parecer evoluído diante dos outros. Tem relação com honestidade. Uma honestidade tão profunda que começa a alterar a forma como você enxerga a si mesmo. E é exatamente nesse ponto que surge uma descoberta que transforma completamente a jornada. Porque aquilo que você acreditava ser o seu maior problema, talvez nunca tenha sido o verdadeiro problema. Durante muito tempo, você acreditou que o sofrimento era o inimigo, que a meta era eliminá-lo, controlá-lo, superá-lo. Mas existe uma diferença importante entre acabar com a dor e compreender o que ela está tentando mostrar. Nem toda dor surge para destruir. Algumas surgem para revelar. E essa percepção muda completamente a maneira como você olha para sua própria história. Porque quando você começa a observar sua vida com honestidade, algo curioso aparece. Muitos dos momentos que mais o transformaram foram justamente aqueles que você jamais teria escolhido viver. A rejeição que parecia injusta. O relacionamento que terminou quando você mais precisava que continuasse. O fracasso que destruiu uma versão inteira dos seus planos. A perda que obrigou você a olhar para dentro quando tudo o que queria era fugir. Na época, tudo parecia apenas sofrimento. Hoje, olhando para trás, você consegue perceber que algo estava sendo desmontado, algo que precisava cair, não porque fosse ruim, mas porque já não era verdadeiro.
Jung acreditava que a psique possui um impulso natural em direção à totalidade, não à perfeição, não à felicidade permanente, à totalidade. E a totalidade exige algo desconfortável. Ela exige que você encontre partes de si mesmo que passou anos evitando, partes que não combinam com a imagem que gosta de manter sobre quem é. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas permanecem presas em conflitos repetitivos. Elas querem mudar de vida, mas não querem encontrar aquilo que continua escondido dentro delas. Querem paz sem confronto, transformação sem perda, consciência sem desconforto. Mas a psique não funciona dessa forma. Ela sempre encontra maneiras de trazer à superfície aquilo que foi deixado no escuro. Às vezes através de relacionamentos, às vezes através de crises, às vezes através de padrões que continuam se repetindo até que você finalmente pare para observá-los. E existe um momento específico em que algo começa a mudar. Você deixa de perguntar apenas, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Essa mudança parece pequena, mas altera toda a direção da jornada, porque você deixa de lutar apenas contra a experiência e começa a escutá-la. Pela primeira vez, certas emoções deixam de parecer invasoras. Você começa a perceber que a raiva guardava informações, que o medo escondia verdades, que a tristeza apontava para perdas que nunca haviam sido realmente reconhecidas. Até mesmo a solidão começa a ganhar outro significado, não como punição, mas como espaço. Espaço para ouvir partes de si mesmo que eram abafadas pelo barulho constante das expectativas externas. Esse processo nem sempre é bonito. Na verdade, muitas vezes é profundamente desconfortável, porque você descobre que algumas das características que mais criticava nos outros também vivem dentro de você. Descobre que algumas das pessoas que culpava carregavam dores parecidas com as suas. Descobre que certas feridas que pareciam vir exclusivamente do mundo exterior continuavam abertas porque uma parte sua ainda estava presa ao passado. São percepções difíceis, mas libertadoras. Porque quando você para de gastar energia tentando parecer alguém que não é, uma quantidade enorme de força psicológica começa a ficar disponível. E essa força não retorna imediatamente como felicidade. Ela retorna primeiro como clareza. Uma clareza silenciosa, quase discreta. Você começa a enxergar padrões que antes pareciam invisíveis. Começa a reconhecer comportamentos que repetiu durante anos sem perceber. Começa a compreender por que certas situações produziam sempre os mesmos resultados. E então surge uma sensação estranha. Você percebe que já não está apenas tentando sobreviver. Algo dentro de você começa a desejar viver de uma forma diferente. Não mais baseada em compensação, não mais baseada em medo, mas também ainda não baseada em uma nova certeza. E é exatamente nesse espaço intermediário que surge o primeiro sinal de que uma transformação mais profunda está começando a acontecer. Uma das mudanças mais inesperadas acontece quando você deixa de precisar ser visto da mesma forma. Durante boa parte da vida, quase todos nós construímos nossa identidade através do olhar dos outros. Queremos aprovação. Mesmo quando dizemos que não nos importamos, uma parte de nós continua esperando ser compreendida. Mas algo começa a mudar depois de um longo período de trabalho interior. Você percebe que a necessidade de convencer as pessoas vai desaparecendo. Não porque ficou frio, nem porque desistiu dos relacionamentos, mas porque sua relação consigo mesmo começou a ficar mais estável. Antes, uma crítica podia ocupar sua mente durante dias. Uma rejeição parecia uma prova de que havia algo errado com você. Um mal-entendido despertava uma urgência enorme de se explicar. Agora a experiência é diferente. Você ainda sente, mas já não é arrastado pela mesma corrente. E isso costuma gerar estranheza, porque durante muito tempo, você acreditou que maturidade emocional significava não sentir, quando na verdade significa conseguir sentir sem ser dominado. Esse é um dos primeiros sinais de uma transformação mais profunda. Suas emoções não desaparecem, elas retornam de forma mais honesta. A alegria deixa de depender tanto das circunstâncias. A tristeza deixa de parecer um inimigo. Até a raiva muda de lugar. Ela já não explode da mesma forma. Passa a funcionar como informação, como um sinal de que algo importante precisa ser observado.
Jung percebeu que pessoas que avançavam no processo de individuação desenvolviam uma relação diferente com os próprios estados emocionais. Elas não tentavam eliminar os sentimentos. Também não se tornavam escravas deles. Aprendiam a permanecer presentes. E essa presença produz algo raro. Você para de lutar contra si mesmo. Parece simples, mas poucas pessoas experimentam isso de verdade, porque a maioria passa a vida inteira dividida. Uma parte tentando controlar, outra resistindo. Uma parte querendo mudar, outra agarrada ao passado. Uma parte desejando liberdade, outra aterrorizada por ela. Quando esse conflito começa a diminuir, surge uma sensação difícil de descrever, como se houvesse mais espaço dentro de você, mais silêncio, mais clareza, mais energia disponível. E é nesse momento que outra mudança começa a aparecer. Uma mudança que transforma completamente sua relação com a solidão, porque aquilo que antes parecia ausência começa a revelar um significado muito diferente. Durante muito tempo, a solidão parece uma ferida, uma ausência, um sinal de que algo está faltando. Você vê outras pessoas cercadas de amigos, compromissos e conversas constantes. E uma parte sua se pergunta se existe algo errado por precisar de tanto espaço, por desejar silêncio quando todos parecem buscar mais estímulo. Mas chega um momento em que essa pergunta perde força. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque finalmente começou a escutar a si mesmo sem medo. A solidão deixa de parecer abandono e passa a parecer encontro. Você descobre algo que poucas pessoas percebem. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar desconectado de si mesmo. Muitas pessoas raramente ficam sozinhas, mas passam anos inteiros sem entrar em contato com a própria vida interior. Preenchem cada vazio com distrações, cada desconforto com ocupação, cada silêncio com ruído, e fazem isso sem perceber, porque o encontro consigo mesmo nem sempre é agradável no início. Exige honestidade, exige presença, exige abrir espaço para pensamentos que durante anos foram empurrados para o fundo da mente. Quando esse processo amadurece, algo muda. Você já não usa a companhia dos outros para fugir de si, e também não usa a solidão para fugir dos outros. Essa é uma diferença importante, porque algumas pessoas transformam o isolamento em proteção, criam muros, fecham portas, convencem a si mesmas de que não precisam de ninguém. Mas isso não é liberdade, é defesa. Quando a transformação se aprofunda, a relação humana muda completamente. Você continua valorizando o tempo sozinho, talvez até mais do que antes, mas também se torna capaz de estar verdadeiramente presente quando escolhe se conectar, sem máscaras, sem esforço constante para impressionar, sem necessidade de representar um papel. As relações começam a ficar menores, mas mais profundas, menos numerosas, mas mais verdadeiras. E essa mudança revela algo que surpreende muitas pessoas. Você para de sentir necessidade de salvar todo mundo. Durante anos talvez tenha carregado esse peso. O peso de resolver problemas que não eram seus. De tentar despertar quem não queria despertar. De tentar curar quem não estava pronto para mudar. Até perceber uma verdade difícil. Ninguém pode fazer o trabalho interior por outra pessoa. Cada indivíduo possui seu próprio tempo, sua própria resistência, seu próprio encontro com a vida. E quando você aceita isso, uma enorme quantidade de energia retorna para você. A energia que antes era gasta tentando transformar os outros, agora pode ser usada para viver. E é justamente nesse momento que um dos sinais mais inesperados começa a surgir. Algo que muitas tradições espirituais quase nunca mencionam. O retorno do desejo. Muitas pessoas acreditam que o crescimento espiritual elimina o desejo, que quanto mais consciente alguém se torna, menos vontade terá de conquistar, criar, construir ou amar. Mas Jung observou algo muito diferente. Depois de um longo período de confronto interior, algo retorna. E o que retorna é a própria vida, não da forma impulsiva de antes, não como uma busca desesperada para preencher vazios, mas como uma força tranquila que começa a se mover novamente. Você acorda e percebe que quer fazer algo, criar algo, aprender algo, construir algo, não para provar seu valor, não para ser admirado, simplesmente porque sente vontade. Essa diferença é enorme. Antes,
Muitos dos desejos eram movidos pela falta. Você buscava reconhecimento para compensar inseguranças. Buscava aprovação para aliviar dúvidas. Buscava distrações para não encarar certas dores. Agora a origem parece diferente. O desejo não nasce da carência. Nasce da expressão. É como se partes da sua energia que passaram anos presas em conflitos internos finalmente estivessem livres para seguir outra direção. E isso produz uma sensação curiosa. Você começa a sentir entusiasmo novamente, mas sem ansiedade, interesse sem obsessão, ambição sem desespero, desejo sem dependência. Poucas pessoas falam sobre isso, porque durante muito tempo você acreditou que maturidade significava desapego absoluto. Mas maturidade não é ausência de vontade. É liberdade em relação ao resultado. Você pode desejar profundamente algo e ainda permanecer inteiro caso aquilo não aconteça. Essa é uma das mudanças mais sutis e mais poderosas de todo o processo. O centro da sua vida deixa de estar fora e passa a estar dentro. Por isso, algumas situações que antes pareciam devastadoras perdem força. A rejeição dói, mas não define você. O fracasso machuca, mas não destrói sua identidade. A crítica incomoda, mas não altera quem você sabe que é. E aos poucos, você percebe outra mudança. Uma mudança que costuma surpreender até mesmo quem passou anos estudando o autoconhecimento. O passado começa a perder peso. As memórias continuam existindo. As feridas continuam fazendo parte da sua história, mas deixam de comandar suas reações. Você consegue olhar para trás sem ser arrastado de volta. Consegue lembrar sem reviver. Consegue compreender sem se perder novamente. E quando isso acontece, surge uma sensação rara. Como se a vida inteira começasse a formar um desenho maior. Como se acontecimentos que antes pareciam desconectados passassem a revelar um sentido que você não conseguia enxergar enquanto estava vivendo tudo aquilo. E essa percepção prepara o terreno para uma das transformações mais profundas de todas. A mudança da forma como você se relaciona com sua própria história. Existe um momento em que você para de olhar para o passado como um tribunal. Durante anos, talvez tenha feito isso sem perceber, voltando às mesmas memórias, revisitando as mesmas conversas, tentando descobrir quem estava certo, quem errou, quem causou a dor, quem deveria ter agido de forma diferente. É uma tentativa compreensível, porque quando algo nos machuca profundamente, a mente procura explicações, procura culpados, procura encerramento, mas existe uma diferença entre compreender uma experiência e permanecer preso a ela. E muitas vezes essa diferença leva anos para ser percebida. A transformação mais profunda acontece quando a sua história deixa de ser uma prisão e passa a ser apenas uma parte de você. Não toda a sua identidade, não toda a sua verdade, apenas uma parte. Jung observou que a integração não apaga as feridas. Ela muda a relação que temos com elas. Você continua lembrando, continua reconhecendo o que aconteceu, mas a memória deixa de controlar o presente. Ela deixa de determinar automaticamente como você ama, como confia, como reage, como enxerga a si mesmo. E isso produz uma sensação quase difícil de explicar. Você começa a perceber coerência onde antes via apenas caos. Situações que pareciam aleatórias revelam conexões. Perdas que pareciam sem sentido mostram consequências inesperadas. Experiências dolorosas passam a ocupar um lugar diferente dentro da sua história, não como justificativas, mas como partes de um processo maior. Isso não significa acreditar que tudo aconteceu por uma razão, nem romantizar sofrimento. Algumas dores continuam sendo dores, algumas perdas continuam sendo perdas, mas você deixa de carregar o peso de lutar contra aquilo que já aconteceu. E quando essa luta termina, outra mudança aparece, uma das mais silenciosas, uma das mais raras. Você começa a se preocupar menos com a imagem que os outros têm de você, não por indiferença, mas porque sua identidade já não depende tanto dessa aprovação. Alguém pode interpretar suas intenções de forma errada, pode discordar de você, pode projetar em você características que pertencem à própria história daquela pessoa. E pela primeira vez, você não sente a mesma necessidade de corrigir tudo, de explicar tudo, de defender tudo. Isso não acontece porque ficou emocionalmente distante.
Acontece porque existe mais estabilidade dentro de você. Você sabe quem é, conhece suas sombras, conhece suas falhas, conhece suas qualidades. E quando essa base interna se fortalece, as opiniões externas deixam de funcionar como juízes da sua existência. Mas existe uma consequência pouco comentada dessa mudança. Quando você para de precisar da validação constante dos outros, também começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Inclusive algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. A consciência de que tudo é temporário. E é justamente aí que surge uma das características mais profundas de toda transformação psicológica. A maioria das pessoas passa a vida tentando não pensar na impermanência, mantendo-se ocupada, planejando o próximo objetivo, correndo para o próximo problema, como se permanecer em movimento pudesse impedir o tempo de seguir seu curso. Mas algo muda quando a transformação se aprofunda. Você começa a perceber que a vida não se torna mais valiosa, apesar de ser passageira. Ela se torna mais valiosa justamente por isso. Jung observou que uma das marcas da maturidade psicológica é a capacidade de olhar para a própria finitude sem desespero, sem negação, sem fuga. Não porque a morte deixe de assustar, mas porque você já passou por inúmeras mortes interiores. A morte de identidades, a morte de ilusões, a morte de versões de si mesmo que acreditava que durariam para sempre. E cada uma dessas despedidas ensinou algo. Ensinou que perder não significa desaparecer, que encerrar não significa fracassar, que deixar algo para trás pode ser exatamente o que permite algo novo nascer. Talvez seja por isso que pessoas que atravessam esse processo costumam desenvolver uma presença diferente, não necessariamente mais impressionante, mas mais tranquila, mais inteira, mais humana. Elas não parecem ter todas as respostas, não parecem iluminadas, não parecem superiores. Pelo contrário, muitas vezes parecem extraordinariamente comuns, mas existe algo nelas, uma espécie de calma que não precisa se provar, uma força que não precisa se exibir, uma sinceridade que não depende de aprovação. E talvez esse seja o sinal mais profundo de todos, o fim da necessidade de parecer transformado, porque a verdadeira transformação raramente faz barulho. Ela acontece quando a guerra interna termina, quando você para de fugir de si mesmo, quando deixa de lutar contra partes da sua história, quando já não precisa carregar máscaras para se sentir digno. E então percebe algo surpreendente. Aquilo que você procurou durante tantos anos talvez nunca estivesse distante. Talvez estivesse escondido sob camadas de medo, expectativas, defesas, feridas, papéis, versões antigas que já não representavam quem você realmente era. O que Jung chamava de individuação nunca foi uma tentativa de se tornar alguém diferente. Foi uma jornada de retorno, um retorno gradual para aquilo que sempre existiu no centro da sua própria alma. E se você se reconheceu em alguma parte desta reflexão, talvez isso não seja um sinal de que chegou ao fim da jornada, mas de que finalmente começou a caminhar de forma mais consciente por ela. Agora eu gostaria de ouvir você. Qual parte deste vídeo mais falou com sua experiência? O que você sentiu ao longo desta reflexão? Escreva nos comentários a palavra que mais ficou com você depois de assistir até aqui. Pode ser apenas uma palavra. Às vezes uma única palavra revela mais do que longas explicações. E se este conteúdo trouxe clareza, conforto ou uma nova percepção sobre sua própria jornada, inscreva-se no canal. Ainda existem muitas camadas da psique humana que merecem ser exploradas. E talvez uma delas seja exatamente a que você precisa encontrar no próximo vídeo.